Programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Daqui a pouco a gente conversa com o geólogo Abel Galindo Marques sobre problemas que têm ocorrido aqui em alguns bairros de Maceió. Agora a gente conversa com Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco, que tem reivindicações a fazer ao governo do Estado. Irineu, obrigado pela presença. Bom, o governador está pagando o salário em dia, dentro do mês trabalhado, depois de muitos anos que não acontecia isso. Antecipou o 13º, agora para o dia 10 de novembro último. E mesmo assim ainda há reivindicação por parte dos servidores. O que é que falta mais o governo fazer em relação aos servidores? Está pagando dentro do mês trabalhado, mas não é o todo, é uma parte. O governo do Estado não corrigiu monetariamente as remunerações, proventos, pensões dos servidores ativos, inativos, pensionistas, reformados. Ou seja, foi feita uma economia de tal modo que trouxe a folha para dentro do mês, mas ela está menor. Então, essa é a insatisfação. Estaria realmente em dia se estivesse sendo paga inteiramente. Mas tem ainda, muitas categorias estão recebendo muito menos do que aquilo que é devido. Uma delas é o fisco, os delegados e outras categorias. Hoje nós somos a fiscalização e os delegados de polícia que recebem menos do Brasil todo, ou seja, a gente não quer ser mais do que ninguém, mas quer ganhar igual os outros colegas dos outros estados, como sempre ganhamos. Essa é uma das reivindicações de que está em dia, mas está menor. Irineu, em termos percentuais, quanto é que o Estado estaria devendo aos servidores? Só de correção monetária, mais ou menos 25%, com mais 10% já desse ano, mas aí ainda não é devido, não são devidos. Então, seria 25%, 35% para atualizar até o início do próximo ano. Ou seja, é um atraso, vamos dizer, financeiramente, se é porque tem aí um delta de tempo, né? É uma situação bem mais grave do que na época do governo Suruagi. Só que hoje, esse prejuízo, porque são 35% a cada mês a menor, dentro de 15 meses já temos um valor superior às 6 folhas atrasadas que deu aquele problema todo no governo Suruagi. Só que foram 6 folhas dentro do período de 2 anos, enquanto que agora são 35% acumulados ao longo de 8 anos. Mas o resultado financeiro é muito bem maior. No que diz respeito especificamente ao fisco, o que é realmente devido pelo Estado? O Estado o governador não vem corrigindo o subsídio dele. E quando ele faz isso, não é apenas o dele, que aliás não é nem ele, é a Assembleia Legislativa, que tem o poder de aumentar. O governador que aumenta o teto do Poder Executivo. Como esse teto do Poder Executivo ele vem sendo, vamos dizer, congelado, isso aí dá um atraso maior. Por parte da Assembleia, o argumento é de que há um compromisso político de não gerar despesa financeira sem que seja com o consentimento do Executivo. Porque não faz sentido o Legislativo criar uma despesa sem que o Executivo tenha a correspondente receita. Então, geração de despesa, embora seja atribuição do Legislativo aumentar o subsídio do governador, mas tem um impacto grande porque ou um pouco maior, porque alcançaria diversas categorias que estão no chamado redutor constitucional. A última medida do governo do Estado que desagradou aos servidores foi exatamente o fim do abono permanência. Você acredita que há possibilidade de reversão dessa decisão? Eu acredito que sim, porque seria extremamente injusto e até do ponto de vista financeiro desinteligente. Ora, se eu contratando um funcionário novo, eu vou pagar 100%, mantendo um funcionário antigo, eu estou apenas pagando, quer dizer, a fazenda está fazendo os encaixes, apenas o valor relativo a 13%, da contribuição do IPASEAL, 13,5%, alguma coisa assim. Então,
Então, está forçando a saída dos funcionários antigos para ingresso de novos servidores no Estado. Ou seja, vai aumentar muito a folha, que já está menor, porque não está em dia. Então, vai gerar para frente um problema financeiro muito grave e a Alagoas volta, por conta dessa política do governo do Estado, a ficar, vamos dizer, aquém dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Vocês sabem dizer quantos são atingidos com essa medida, caso realmente acabe o abono permanência? Olha, só na Fazenda, que é uma das menores secretarias do Estado em termos de contingente humano, são mais de 300 pessoas. Né? Então, são alguns milhares de servidores que estão prejudicados por conta de uma omissão do governo do Estado, que não encaminhou para a Procuradoria-Geral do Estado o projeto de lei de reforma da Previdência, por razões outras, inclusive essa. Aí não foi reparado essa omissão no projeto de lei, seguiu assim e, finalmente, agora só há um jeito de reparar esse dano, através de outro projeto de lei, conforme a Procuradoria orienta, e é o certo. Para haver uma despesa pública, terá que haver previsão em lei. Bom, outra questão é que as entidades, se você faz parte eu sei disso, você faz parte, o Sindifisco, de um grupo de entidades que tem se reunido de uns tempos para cá com muita constância, reivindicam uma melhor aplicação por parte do governo do Estado do recurso do FECOEP. O que é que está havendo de fato? O FECOEP, ele acrescentou um valor maior no ICMS. Então, o ICMS, ele passa de 27,5% aqui no Estado. O contribuinte ficou taxado, vamos dizer, com 2,5% a mais. Isso aí é um custo muito grande para uma alíquota que já é alta. E o argumento do governo, na época, e previsão de lei, é de que esse dinheiro seria para gerar uma renda para erradicar aquela pessoas extremamente pobres, aquele pobre extremo. E isso é o destino que a previsão legal tributária, que o contribuinte pagou para isso, não foi para outra coisa, determina. No entanto, esse dinheiro está sendo gerido por uma empresa aí chamada Alagoas Ativos, não era para gerar ativo para o Estado, então já há um desvio, e no lugar de estar se destinando à erradicação da pobreza, está se destinando a investimentos do Estado, como se fosse uma verba prevista no orçamento, com destinação livre conforme o orçamento. Não, é um fundo para a erradicação da pobreza e, por isso, daí que o contribuinte está pagando. Acredito até que, se mantiver essa situação, podemos ter até alguma contestação de natureza tributária por conta dos contribuintes, que não é esse o fator que elevou a alíquota, aí sim a erradicação, ou pelo menos para mitigar a pobreza no Estado. Bom, as entidades sindicais também estão reivindicando do governo do Estado explicações sobre a aplicação dos recursos federais que vieram para Alagoas para combater o Covid. O que é que está faltando quanto a isso? Bem, durante um longo período, inclusive nas CPIs, na CPI do Senado, se falou muito em um desvio brutal, uma coisa monstruosa de que dinheiro para socorrer as pessoas com respiradores foi desviado. O dinheiro foi entregue ao fornecedor, o fornecedor não encaminhou esses equipamentos. Isso aí talvez seja todas as denúncias que envolvem o Covid, a mais perversa, a mais agressiva, porque houve um desvio de uma coisa que era para socorrer quem estava faltando ar. E, diante disso, resolvemos solicitar do governo as informações. Então, vamos ver quais são os documentos que comprovam se realmente os respiradores daquele consórcio Nordeste foram adquiridos e estão sendo utilizados e faz parte do ativo do Estado, ou
Não, o dinheiro foi desviado por alguém e de modo que cabe ao Ministério Público também apurar isso. A gente não tem poder para exigir ir lá e sequestrar até essa documentação, mas podemos solicitar não só como não como fiscais de tributos, nem como auditores, nem como técnicos da Receita, nem de Finanças, mas sim como cidadão. Qualquer cidadão pode solicitar. E o fato de não entregar o documento e dar as explicações já é uma evidência de fraude. Irineu, para encerrar, qual é a real situação hoje das finanças do Estado? As finanças do Estado, considerando que essas observações que a gente fez, que a folha foi a menor, não está sendo paga inteiramente, as finanças do Estado estão dentro dos limites previstos, bem confortável, dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Mas é isso, porque as obrigações não estão sendo pagas inteiramente. Se paga corretamente, talvez exista. Então, há um passivo não escriturado, porque na verdade não é uma obrigação que, vamos dizer, corrigir. A Constituição prevê corrigir a folha, mas depende de uma lei para que seja obrigado a fazer isso. Essa lei não existe, mas o direito do servidor existe. Ok, nosso muito obrigado, então, a Irineu Torres Filho, presidente do Cinefisco, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos ao intervalo e na volta a gente conversa com o geólogo Abel Galindo Marques, que vai nos falar sobre os problemas que afetam geologicamente alguns bairros aqui de Maceió. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.